É muito difícil falar disso, mas eu acho que tem que ser falado. Oi, tudo bem com vocês? Hoje não vou brincar muito, eu quero falar de um tema muito sério com vocês. Eu quero falar de aborto. Essa semana nós tivemos aquele caso tenebroso daquela criança de 10 anos, molestada por seu tio, engravidou e quase não consegue realizar um aborto legal. Um aborto ao qual ela legalmente tem direito desde 1940, que é de quando é o nosso código, que diz que estupro de crianças, de pessoas nessa idade, deve ser sempre abortado, desde que a criança ou os pais concordem. Este era o caso, os pais concordarem e a criança também. E houve muitas acusações no meio desse caminho, impressionante. E ainda esta semana nós tivemos o caso do Dinamar, lá em Minas Gerais. Dinamar era um desses aficionados pela igreja e que fazia reuniões com crianças, e nessas reuniões ele molestava as crianças. E, eventualmente, às vezes, ele as levava para casa e as estuprava. E ele deixava muito claro que se alguém ficasse sabendo, que as consequências seriam terríveis para a criança e para os familiares, como aconteceu no caso dessa criança. O tio falava para a criança: se você falar alguma coisa, eu vou fazer muito mal para todo mundo aqui em casa, eu vou estourar o botijão de gás, ele falava. E a menina foi submetida a esse tipo de sevícia durante 4 anos. O mesmo caso aconteceu em Minas Gerais. Esta questão já é uma questão em si terrível. A violação de indefesos, sejam elas crianças, sejam elas mulheres. Esta é uma questão que a sociedade brasileira tem que acordar para tratar. É inaceitável esta situação. Mas nós estamos aceitando isso. De alguma forma, a sociedade brasileira está aceitando. Pois não houve gente que disse que a criança era bem paga, essa criança era bem paga, uma professora do Estado aqui em São Paulo falou: ela devia ser bem paga para fazer isso. Uma criança é indefesa, ela pode falar o que ela quiser. Não é aceitável que ela mantenha relações sexuais com ninguém. O outro capítulo é o que a sociedade faz com o corpo da mulher que é molestada. E, de uma forma geral, com a questão do aborto. Eu trabalhei durante algum tempo no Instituto do Coração. Lá nós tínhamos um serviço de cardiopatia congênita, que é uma fila imensa. A oferta de cirurgia cardíaca no SUS é muito menor do que a demanda, particularmente para as cirurgias dos pacientes congênitos. Muitos deles têm uma resolução muito boa com a cirurgia cardíaca e passam a ter uma vida normal. E tem alguns que não têm saída. Com alguma frequência, nascem crianças com uma doença relativamente rara, chamada agenesia do coração esquerdo. Uma criança que nasce sem o ventrículo esquerdo é praticamente incompatível com a vida. Só que no Instituto do Coração, ela ganha um ventrículo artificial. E ela vai ficar durante 6 meses, às vezes 1 ano, viva, sem condição de continuar viva. Ela vai morrer de qualquer coisa, menos da falta do coração, porque isso nós conseguimos resolver. Mas aí vem uma infecção secundária, uma pneumonia, alguma coisa, e leva esta criança. Só que ela ficou 1 ano num leito que podia ter recebido 20 pacientes diferentes e resolvido o problema de 20 pacientes. E aí nós estávamos tentando agilizar as cirurgias. Eu sentei com a equipe de cirurgia cardíaca, falei assim: olha, companheiros, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Vamos ver a experiência de outros países. Por exemplo, como é que a Alemanha trata a agenesia do coração esquerdo? E aí o chefe da equipe falou: olha, na Alemanha ninguém trata a agenesia do coração. Mas como? Não trata por quê? Não trata porque lá não tem. Quando as crianças estão sendo gestadas, se identifica no ultrassom e elas são abortadas,
porque é uma forma de vida que não irá prosseguir. Trazê-la para a vida é só sofrimento para ela e para a família. Agora, no Brasil, essa cirurgia não é permitida, o aborto dessa criança não é permitido. Nós temos uma relação muito hipócrita com o aborto. Nós temos que discutir esta questão do aborto, dos direitos da mulher em relação ao seu corpo e dos direitos destas crianças que nós trazemos ao mundo sem nenhuma consequência. O Brasil realiza, mais ou menos hoje, algo em torno de 3.570.000 partos ano, o que dá mais ou menos uns 10.000 partos dia. Nós temos uma mortalidade materna associada. Mãe não deve morrer, a gravidez não é uma doença. No entanto, existem doenças próprias da gravidez. A mais frequente é a eclâmpsia, a hipertensão gravídica, que tem uma responsabilidade importante na morte de mães. Fora essa, tem umas 2 ou 3 outras condições. A quarta condição que mata mães no Brasil é o aborto clandestino. Nós não sabemos quantos são os abortos clandestinos no Brasil, mas é a quarta condição que mais mata mães. Uma parte desses abortos vão ser transformados em procedimentos de curetagem nos hospitais, onde a maioria deles é atendido sem uma denúncia da ocorrência, uma vez que o aborto é proibido no Brasil. Deste caso, igual ao desta menina, nós temos, por ano no Brasil, 2.190 abortos realizados em criança de 10 a 14 anos, os tais dos abortos legais. Dá mais ou menos 6 por dia. Esse é o tamanho do desastre. Esse é o tamanho do abuso. E no caso do Espírito Santo, um hospital público, um hospital universitário público, que tenha delegação, esses hospitais no Brasil inteiro, em todas as capitais, nós temos pelo menos um hospital público designado pelo Ministério da Saúde para realizar estes abortos nestes casos de estupro. A equipe deste hospital se negou a fazer este aborto, alegando questões de consciência. Não dá para entender isso. Numa criança de 10 anos, eles queriam que a criança desse à luz. A criança estava no 5º mês. Eles acharam que não podiam fazer porque estava no 5º mês. Só que essa criança foi sendo enrolada aonde ela estava. Foram pedir autorização de uma coisa que não precisa de autorização legal. Ela foi maltratada pelo Estado brasileiro no Espírito Santo. Estas questões têm que ser identificadas. Chega de impunidade. Nós temos que tentar resolver estas questões no Brasil. Finalmente, nós tivemos uma manifestação de um bispo dizendo que mais grave do que essa situação foi ter feito o aborto da criança, o que negou a vida a um feto. Essa discussão é uma discussão religiosa. O Estado brasileiro é laico. Você pode ser protestante, presbiteriano, reformista, você pode ser umbandista, você pode ser católico, judeu, qualquer religião. O Estado brasileiro aceita todas as religiões. Mas o Estado não tem nada a ver com religião. O Estado é laico. O bispo tem direito a falar o que quiser, mas ele não pode misturar a igreja com a ação necessária do Estado para proteger as crianças da agressão de adultos e para resolver os problemas gerados pela agressão de adultos. Então, nós temos que voltar a discutir esse assunto. O Congresso brasileiro tem que voltar a discutir esse assunto, à luz desses casos. Nós temos que diminuir o sofrimento dessas crianças. Acho que aqui nós temos 2 problemas importantes que nós temos que revisitar. Sem dúvida, o problema do aborto é um deles. Mas o outro é o da violência contra a criança praticada dentro dos nossos lares pelos parentes da criança. A violência contra a criança
E contra a mulher também é inaceitável. Por hoje vamos ficar por aqui. Espero que você deixe seus comentários, fale a sua opinião, ponha para fora o que você pensa, porque nós temos que colocar a sociedade nessa discussão. O meu objetivo é produzir essa discussão. Não quero ganhar, não quero perder, não se trata de um fla-flu, se trata de um desastre social. Vamos tentar compreendê-lo e criar condições para que ele seja resolvido.